Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o setor orgânico. Por isso eu trago aqui hoje para conversar com a gente o Rogério Dias, ele que é presidente do IBO, o Instituto Brasileiro dos Orgânicos. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Tayana. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E eu acho que para a gente começar esse programa, conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, eu queria que você contasse para quem está em casa o que é o Instituto Brasil Orgânico. Então, o Instituto era um sonho já de muito tempo, né? O movimento orgânico tem aí mais de 3 décadas que ele vem se estruturando e a gente que está envolvido com isso sempre falou da importância que seria ter uma entidade que pudesse representar o movimento. E quando a gente fala representar o movimento, é uma entidade que não seja de produtores, não seja de empresas, seja uma entidade que seja de todos que têm interesse na questão da agricultura orgânica. E aí envolve pesquisadores, envolve consumidores, envolve os professores, todo mundo que está nesse mundo e que sonha com uma agricultura diferente, uma agricultura de base sustentável, né, que seja mais harmônica com o meio ambiente, que produza alimentos saudáveis. Então, o Instituto veio para isso, para poder cumprir esse papel de representar as pessoas que estão envolvidas com esse movimento no Brasil inteiro. E explica um pouquinho também para a gente como que está esse movimento Brasil Orgânico hoje no Brasil. Nós podemos dizer que na última década a agricultura orgânica no Brasil ela deu um salto muito grande no sentido de que ela se profissionalizou. Nós tivemos a aprovação de um marco legal, né, uma legislação para orgânicos, criação de mecanismos de controle oficializados, então nós passamos a ter a identificação clara do que é um produto orgânico, e isso cumpriu um papel muito importante para que o consumidor pudesse ter confiança. Antes da gente ter esse processo do marco legal, era difícil para os consumidores, eles muitas vezes ficavam na dúvida, será que eu posso confiar nesse ou naquele produto, naquele produtor que está dizendo que é orgânico? E, ao mesmo tempo, também dificultava as empresas, porque você fazer um investimento no desenvolvimento de um produto, tudo isso, e depois não ter uma garantia até para você comprar matéria-prima. Como é que eu vou saber se todas as pessoas que estão dizendo que são orgânicos vendendo matéria-prima para mim são confiáveis ou não? Então, o fato de ter se criado esse regulamento todo, primeiro que ele uniformizou o que pode e o que não pode ser utilizado no Brasil inteiro. Independe de onde você está, independe do seu tamanho. E, ao mesmo tempo, criou vamos dizer assim, essa identificação do produtor para que, com isso, o mercado ficasse mais tranquilo. Então, nesse processo, nessa última década, nós tivemos um fator, um fenômeno acontecendo no Brasil, que o que antes era muito restrito ao sudeste, ao sul do Brasil, que é onde a agricultura orgânica há mais tempo vinha se estruturando, mas a agricultura orgânica passou a ser uma realidade no Brasil inteiro. Então, hoje nós temos produtores orgânicos em todas as unidades da Federação do Brasil. Então, hoje tem agricultura orgânica adaptada à Amazônia, à Caatinga, ao Cerrado, ao Pampa, ao Pantanal. Em todos os lugares, a gente tem produtores trabalhando com produção orgânica. E isso enriquece o setor, né? Porque você vai tendo também uma ampliação da diversidade de produtos ofertados e uma ampliação de tecnologias apropriadas, porque talvez uma das grandes diferenças dos sistemas orgânicos de produção para o que a gente chama de agricultura convencional é porque o sistema orgânico ele tem que ser adaptado à realidade local, né? Não é um pacote que eu posso usar em qualquer lugar do Brasil. Quem vai trabalhar um sistema orgânico de produção na Caatinga tem que entender a realidade da Caatinga, trabalhar com essas características. Se você vai para um outro bioma, você tem que fazer essa adaptação. Então, você tem uma adaptação que é climática, que é relacionada a solos, toda essa questão, e também você tem uma adaptação
vamos dizer assim, a diversidade cultural e social que a gente tem no país. Então, nós temos sistemas que são muito bons, funcionam muito bem para agricultores familiares, para povos e comunidades tradicionais, e temos outros que são sistemas que foram desenvolvidos para trabalhar com produtores com mais tecnologia agregada, com áreas maiores. Então, isso tudo foi um processo muito rico que aconteceu ao longo desses últimos anos. Agora, o Instituto Brasil Orgânico, ele é um instituto novo, né? Ele fez um ano agora em outubro, é isso mesmo? Isso, nós efetivamente, né, a criação dele, a assembleia aconteceu no dia 3 de outubro do ano passado. Nós escolhemos essa data por ser o aniversário da professora Ana Maria Primavesi. Na época da criação ela fez, foi no dia dela fazer 99 anos de idade, e ela é a patronese do Instituto e sem dúvida nenhuma, a professora Primavesi influenciou boa parte das pessoas que se envolveram no movimento orgânico, né? Ela, desde a publicação do livro dela, do Manejo Ecológico de Solos, ela passou a ser uma grande influenciadora, e ela era uma pessoa que viajava o Brasil inteiro, dando palestras, dando aulas, era uma pessoa muito carismática. Então, por conta disso, nós escolhemos essa data de 3 de outubro para fazer a criação. Agora, é lógico, quando a gente cria uma entidade, ela tem uma situação. Uma coisa, ela foi criada oficialmente no dia 3 de outubro, mas até que a gente cumpra a burocracia para formalizar a criação do Instituto, né, porque aí você tem que fazer registro em cartório, tirar CNPJ, abrir conta, fazer essas coisas todas, o Instituto ele passou a ser efetivo, né, operacionalmente, a partir de fevereiro desse ano, que a gente começou a poder já realizar algumas coisas usando o nome do Instituto. Mas também é importante frisar que, apesar dele ter sido criado em 3 de outubro, a maior parte das pessoas envolvidas nesse processo de criação já vinha trabalhando de forma articulada, já vinha buscando formar redes, a trabalhar por essa, vamos dizer assim, essa movimentação e fortalecimento do movimento. Então, eu creio que a criação do Instituto é uma materialização, né, de algo que já vinha acontecendo e de um sonho de muita gente, de bastante tempo. Eu até entrei nesse assunto com você sobre a criação do Instituto, e era uma pergunta que eu ia te fazer. Mesmo sendo um instituto novo, você está nesse movimento dos orgânicos há bastante tempo. E eu queria que você então falasse, como você já respondeu essa minha pergunta, eu já sei que vocês já estão envolvidos há bastante tempo, o que a gente pode falar, o que mudou do movimento nos últimos anos? Como que está no Brasil esse movimento nos últimos anos? A gente sabe que pouco se fala ainda dos orgânicos, mas a gente já vê uma grande diferença nos últimos anos. A gente tem tido mais acesso também aos orgânicos. Então, eu queria que você falasse qual que é o cenário. Então, eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente pode colocar é que o orgânico hoje, ninguém mais tem dúvida que o orgânico não foi uma moda, não foi uma coisa passageira. Lá no início, lá nos anos 80, quando a gente começou a criar as primeiras feiras de orgânico, né, eram geralmente coisas muito localizadas. Então, a gente tinha uma feira em Porto Alegre do pessoal da Colmeia, que depois virou a Rede Ecovida. Em São Paulo, depois surge a AO, tem no Rio a Bio. Nós tínhamos Chão Vivo no Espírito Santo, a AGE em Brasília. Eram, assim, iniciativas de alguns grupos que iam se organizando, tal, mas era uma coisa assim muito pontual. E aí muita gente falava que isso era uma coisa assim, até de forma meio pejorativa, dizia que isso era coisa de bicho grilo, né? Era coisa do pessoal pode escrever, era coisa ainda do pessoal do movimento hippie, que acreditava numa agricultura fantasiosa, uma coisa assim, e não tinha, muita gente questionava que era um modelo de agricultura que não tinha base científica. Então, eu acho que talvez a maior transformação que a gente pode dizer que aconteceu do que era antes do que é hoje, é isso. Hoje eu acho que ninguém mais, em nenhum nível, questiona que a agricultura orgânica é um fato, é algo consumado no mundo inteiro. Né? Ela se consolidou como um modo de produzir diferente, concreto, real, que acontece cada vez mais, e, ao mesmo tempo, consolidou como algo que é desejável pelos consumidores, pela população como um todo.
as pessoas estão mais conscientes dos impactos ambientais. A gente tem que lembrar que nos anos 80 quase ninguém falava em meio ambiente, né? A gente começou a ter um destaque para essa questão ambiental aqui no Brasil com a Rio 92, né, que se começou a falar em desenvolvimento sustentável, as relações da atividade humana com os impactos no meio ambiente, mas era uma coisa que não se falava. Então, hoje nós temos uma população que tem mais consciência dos impactos ambientais, hoje nós também temos uma população que é mais consciente da relação entre o que ela come e a sua saúde, né? A gente teve um processo de década de 80, década de 90, em que muito se pensava em ter acesso à comida, né? A quantidade era o importante. E agora as pessoas estão descobrindo que não é isso, né? Que o mais importante é a qualidade, porque a gente começou a ter as epidemias, né, de doenças crônicas, né, de hipertensão, diabetes, todas essas coisas que estão associadas ao seu modo de vida. Então, com a, vamos dizer assim, a clareza disso, com a quantidade de informações sobre isso, isso chegando a mais gente, né, a comunicação disso chegando a mais gente, as pessoas começaram a ficar mais atentas ao que estão comendo, né, e o que isso pode trazer como consequência. A gente tem que ver que as campanhas que acontecem nos últimos tempos com relação ao perigo dos agrotóxicos, ao risco dos agrotóxicos na comida, de você estar botando veneno na sua mesa, tudo isso são fatores que influenciaram a população. E aí, consequentemente, né, a gente, para ter um desenvolvimento desse movimento orgânico como um todo, a gente não pode que isso seja um conhecimento e uma consciência só de quem está no campo. É preciso que seja algo que aconteça simultaneamente no campo e na cidade, né? Para que a gente possa ter uma demanda para que se aumente a oferta, e essa demanda para que se aumente a oferta, ela vem de um aumento da demanda pelo consumo. Então, sempre foi um desafio para o movimento orgânico, para o movimento agroecológico como um todo, como a gente trabalhar a população rural e urbana simultaneamente. A gente ir fazendo isso de uma forma gradativa para ser algo sustentável, equilibrado, e eu acho que esse talvez tenha sido talvez essas tenham sido as principais transformações que aconteceram nesses últimos anos. Agora, como que o setor de reagiu a essa pandemia, Rogério? Olha, no começo foi uma preocupação muito grande, porque nós tivemos muitos pontos de comercialização fechados, né? Muitas feiras ficaram proibidas, essa circulação das pessoas, a questão também que nós temos muitos produtores orgânicos que ofertavam produtos nas escolas, com a alimentação escolar, e com as escolas fechando, como é que esses agricultores iam fazer? Então, num primeiro momento, houve uma preocupação muito forte de que ia ter um impacto muito grande sobre os produtores. Mas aí, como a doença, a pandemia, é algo que as pessoas entenderam que elas precisavam aumentar sua imunidade, que a melhor defesa que cada um podia fazer, além de se proteger, de se isolar, tomar essas medidas, né, necessárias, mas era também buscar o fortalecimento da sua defesa interna. Como é que eu posso reagir para que, mesmo que eu pegue a doença, eu não entre num estado crítico? Porque a gente via que algumas pessoas iam para um quadro grave, gravíssimo, até a morte, e outras pessoas a doença passava de uma forma mais simples. Então, as pessoas, por essa, vamos dizer assim, por essa consciência da necessidade de melhorar sua saúde, melhorar sua defesa, começaram a dar mais atenção e mais valor ao que estavam comendo. Buscar uma alimentação mais saudável, uma alimentação que pudesse garantir esse equilíbrio do seu corpo como um todo. E aí, então, essa demanda sobre a produção começou a aumentar, sobre a produção orgânica. Em paralelo a isso, nós tivemos um outro fator, é que a gente ampliou nos últimos tempos as ferramentas para e-commerce, né, para que você possa fazer essa venda pela internet. E aí vários agricultores e produtores que antes trabalhavam em feiras, e aí talvez esse seja um ponto muito importante do setor orgânico sempre ter apostado muito na venda direta, né, nessa relação nas feiras, entrega em domicílio, porque essa venda direta cria esse vínculo entre o produtor e o consumidor. As pessoas passam a ter cara, né?
E isso foi muito importante, porque aí, com as ferramentas de e-commerce, começaram a manter essa relação. E o que passou a acontecer é que muitos grupos de produtores que tinham suas feiras, tinham esses mercados, passaram a fazer entrega em domicílio, porque, por um lado, ficou mais difícil as pessoas não irem nas feiras, mas também, por outro lado, ficou mais fácil para entrega em domicílio, porque as pessoas estavam em casa. No dia a dia normal, que todo mundo trabalhando na rua, um dos problemas é que você fica com uma faixa de horário muito estreita para conseguir encontrar a pessoa em casa, porque a pessoa geralmente sai de manhã para trabalhar e só volta à noite. Isso é um complicador. Ao mesmo tempo, a dificuldade do carro circular, de estar. E aí, na pandemia, as ruas ficaram mais vazias, as pessoas mais em casa, e isso facilitou o processo de entrega em domicílio. Então, o que a gente pôde observar, lógico que aconteceu para grupos de agricultores e alguns agricultores isolados que certamente tiveram problemas muito grandes. Até mesmo porque a gente tem que lembrar também a questão dos trabalhadores envolvidos no processo. A segurança dos trabalhadores, dependendo da idade dos trabalhadores estarem em grupo de risco e os trabalhadores não poderem ir. Então, lógico, tem outras coisas que geraram problema, mas do ponto de vista de mercado, a gente acabou tendo uma ampliação da demanda. Então, para muitos grupos de produtores, o que aconteceu foi um crescimento bastante grande da procura e da comercialização de produtos orgânicos nessa etapa. O desafio agora é ver como é que isso vai se equilibrar com essa mudança, né, dessa abertura gradativa que está acontecendo. Porque é o que eu falei, do mesmo modo que algumas coisas favoreciam a entrega a domicílio, elas agora voltam a ficar um pouco mais complicadas. Apesar de que o que a gente está vendo é que a pandemia provocou que muitas empresas revissem, né, a maneira de trabalhar. Então, muitas empresas, muito provavelmente, não vão voltar a ter seus escritórios, vão continuar fazendo o trabalho em casa e tudo, porque viram que funciona e muitas vezes muito mais barato em termos de estrutura, né? Então, a gente ainda não sabe o que vai ser esse novo real daqui para frente, mas eu acho que, no geral, a questão da saúde, da importância da alimentação saudável, eu acho que é algo que trouxe, com a pandemia, trouxe uma maior valorização dos produtos orgânicos. Agora, Rogério, a gente pode dizer, então, que o movimento dos orgânicos já conquistou o público urbano aí para suas lutas, ajuda também com a luta, para que a gente consiga agora consumir mais os orgânicos, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que sim, né? Quando a gente lembra, eu lembro sempre o exemplo aqui em Brasília, quando nós criamos a primeira feira de orgânico. Nós, para falarmos com o consumidor, nós montamos a feira ao lado de um quebra-molas na entrada de uma quadra. Para o carro ter que parar para passar no quebra-mola, era a hora da gente conversar com as pessoas e tentar mostrar para eles o que a gente estava fazendo, porque ninguém tinha ideia do que era aquilo. Então, assim, hoje a gente tem uma parcela importante da população e principalmente que tem muitos formadores de opinião. Porque hoje a gente também tem que lembrar que a gente tem mecanismos. Antigamente, quando a gente começou a fazer as campanhas de valorização dos produtos orgânicos, que a gente chama Semana dos Alimentos Orgânicos, que nós começamos em 2005, nós tínhamos que fazer eventos que provocassem mídia espontânea, porque a gente não tinha dinheiro para pagar mídia. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa que atraísse a imprensa para dar visibilidade àquilo. Hoje em dia, a gente tem uma mídia espontânea acontecendo, tem um monte de formadores de opinião, tem um monte de gente que tem um monte de seguidores. Então, a maneira de fazer essa comunicação mudou bastante. Então, isso também é uma coisa que socializou mais esse acesso, né? Essa disponibilidade de informação. A gente não fica tão dependente daquela mídia tradicional, daquela mídia, vamos dizer assim, comercial, né? Então, isso facilita, porque muitas pessoas que passaram a ser consumidores, eles começaram a entender, e aí é outro ponto muito importante de ter a relação direta produtor-consumidor, porque aí o consumidor ele começa a entender a preocupação, né? E o que são as dificuldades de quem está no meio rural.
Eu vi uma vez uma coisa acontecer numa feira no Rio de Janeiro que, para mim, ali foi marcante. Foi pouco depois daqueles grandes acidentes que tiveram na região serrana do Rio, né, em Teresópolis, Friburgo, que morreu muita gente, desmoronou tudo, foi uma catástrofe. Um tempo depois, quando a área rural começou a se estabelecer, teve um dia de uma chuva muito forte, e eu fui numa feira na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no Rio, uma feira do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. E eu gosto de ver as feiras para ver como as pessoas se relacionam, como é que o consumidor conversa, o que ele procura. E aí eu fiquei observando vários consumidores falando com o feirante, dizendo assim, puxa, quando eu vi aquela chuva na região serrana, fiquei extremamente preocupado como vocês estavam. O que estava acontecendo, se vocês estavam bem. Quando que as pessoas que fazem compras num supermercado e estão pegando um tomate ou pegando uma alface, estão preocupados com quem está por trás daquele tomate e aquela alface? Então, essa mudança dessa relação direta, produtor-consumidor, que é o que eu falo que passa a dar cara para as coisas, para as pessoas, né? As pessoas passam a entender que por trás de todo produto tem pessoas, tem gente, e essas pessoas têm demandas, têm necessidades. Então, eu acho que essa relação faz com que esse público urbano que adquire uma consciência da importância de ter acesso a esse alimento, ele também começa a absorver a importância das pessoas que estão por trás dessa produção. E aí a gente começa a ter essa interação de pessoas que estão na cidade e começam a apoiar o movimento. E isso, cada vez mais, é estratégico, porque a gente tem que entender que nós somos uma população cada vez mais urbana. Hoje, mais de 85% da população brasileira está na cidade. Então, quem elege os governantes, quem elege os parlamentares, prefeitos, governadores, presidente, deputado federal, senador, vereador, a maior parte dos eleitos vem com votos do público urbano. Então, se nós não tivermos um público urbano, agora mesmo nós temos eleições municipais, é extremamente importante que as pessoas pensem o que o candidato pensa do meio rural. Porque se a gente não cuidar do meio rural, qual é a condição da escola rural, qual é a condição da saúde, das estradas, da infraestrutura, né? A gente falou que é tão importante nessa época essa questão de poder trabalhar com a internet, mas como é que está o acesso à internet no meio rural? A gente às vezes está preocupado com as conexões na cidade, mas não está preocupado se a internet é acessível. Às vezes nem a telefonia celular chegou em várias regiões. Então, é muito importante que haja esse envolvimento, esse compromisso, essa colaboração da comunidade urbana com a comunidade rural, porque aí a gente certamente vai poder ter uma agricultura que tenha muito mais condição de ser sustentável, porque não adianta pensar numa agricultura diferente se nós não pudermos ter essas pessoas que pensam em produzir diferente, que acreditam que é possível fazer diferente. E você tocou num ponto muito importante, né, Rogério? Eu ia até tocar nesse assunto com você também. A gente tem aqui na Assembleia Legislativa parlamentares que defendem a produção orgânica, e eu queria que você falasse da importância, então, da gente ter, então, parlamentares que fazem comissões, que defendem, e que defendem também o crescimento do movimento orgânico no país. Eu estou falando aqui do estado de São Paulo, mas seria interessante a gente falar do cenário em um todo. A gente sabe que ainda tem poucas políticas públicas nesse sentido, né? Então, e a gente tem muita coisa para ser feita, porque a gente tem desde essas medidas que a gente poderia considerar coisas básicas, que é, por exemplo, a infraestrutura rural, como é que estão as estradas rurais, como é que tem a coleta de lixo, a gente tem coleta de lixo urbano, mas como é que faz no meio rural? Aí é absurdo a gente ver regiões que você vê aquele monte de lixo jogado na estrada, jogado em coisa, porque não tem alternativa, para onde vai levar? O que vai fazer com aquilo? Vai queimar? Continuar produzindo gases tóxicos, um monte de coisa, porque antigamente era isso, o lixo que não vai se decompor, você bota fogo. Então, assim, a gente tem uma realidade que é muito importante, a sensibilidade dos parlamentares, das pessoas, do pessoal que está no legislativo, de entender que está na mão deles, seja na hora de fazer uma legislação que se preocupe, por exemplo, com a qualidade da escola rural, que se preocupe com a qualidade da saúde. Lembre que o meio rural também precisa de diversão, precisa de arte. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, porque nós temos um problema seríssimo no meio rural, que é o álcool, o alcoolismo. Aí você tem que pensar o seguinte, qual é a alternativa de diversão que muitas vezes se deu para essa comunidade rural? É ir para
birosca, um botequinho e ficar lá bebendo com os amigos, porque não tem outra opção. Então, a gente precisa de opção de esporte, opção de lazer. Como é que a gente vai querer que o jovem fique no campo? Aí, de novo, eu falo da questão do acesso à internet, acesso à telefonia, porque o jovem, do mesmo modo que o jovem da cidade gosta de ficar jogando no computador, gosta de ter essa interação nas redes sociais, o jovem rural também. E se ele não tem esse meio de fazer isso no meio rural, ele é meio induzido a sair do campo, embora. E aí a gente vê o grande problema que a gente tem no mundo inteiro, que é o envelhecimento do meio rural, né? O envelhecimento da população rural. Então, como é que nós vamos ter continuidade desse processo, dessa agricultura que a gente quer, agricultura que tem gente por trás? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai acabar ficando com meia dúzia de espécies que possam ser produzidas em larga escala, mecanizado, com pouquíssimas pessoas envolvidas. Mas nós vamos estar perdendo a diversidade da alimentação, e aí tudo aquilo que a gente falou da saúde associada ao que a gente come, né? E junto, não só a questão da saúde, a gente perde cultura, porque essa diversidade de alimentos, ela é parte importantíssima da nossa cultura, né? O que a gente tem da culinária, que é uma expressão maior da cultura das diferentes regiões, está associada ao que você come, ao que você põe na mesa. Então, tem essa relação e é importante que as pessoas que estão no legislativo entendam isso. Nós precisamos trabalhar para ter condições no meio rural, condições de vida decente, então passa por isso tudo, e, logicamente, nós também precisamos ter preocupação com como está se formando os profissionais que vão para o campo, quem são os professores que vão para o campo e qual é o currículo. Muitas vezes o currículo que está sendo usado na escola rural é um currículo que foi desenvolvido na cidade. Os exemplos não têm nada a ver com a realidade daquelas crianças que estão ali no campo. E a gente está falando de realidade de criança, a gente teria que pensar também nessa realidade cultural, porque a realidade do campo do Rio Grande do Sul é diferente da realidade do campo na Caatinga do Ceará, ou na Caatinga de Pernambuco, da Paraíba, ou é diferente totalmente da realidade da criança que está no meio da Amazônia, que vive lá nas comunidades ribeirinhas e tudo mais. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para que a gente possa trabalhar por políticas públicas, trabalhar pelo direcionamento de recursos, trabalhar o tempo todo entendendo que a gente lida com uma situação que é muito complexa e que muitas vezes as pessoas que estão na cidade não conseguem ter essa sensibilidade. Então, é preciso que os parlamentares, que as pessoas que estão trabalhando, seja como vereador, principalmente os vereadores, né, que tem muito mais uma realidade local, né, mas aí entra a questão dos prefeitos e tudo mais, é que as pessoas consigam ouvir as pessoas dessas diferentes realidades, dessas diferentes dimensões, porque só assim a gente vai ter condição de avançar. O movimento orgânico, o movimento agroecológico tem uma clareza total disso. Não dá para a gente pensar numa expansão desses movimentos se a gente não conseguir fazer com que as pessoas que são eleitas, né, elas tenham essa sensibilidade e se comprometam com essas pautas e com essas agendas. Rogério, a gente está chegando aos minutinhos finais do nosso programa, mas eu queria que você deixasse o endereço do site do Instituto e também queria que você explicasse, quem está interessado, como pode fazer para participar, então, do Instituto Brasil Orgânico. Então, as pessoas podem acessar o nosso site, nossas redes sociais, Facebook, YouTube, nós temos feito muitas lives com temas muito interessantes. Quem entrar no YouTube, no Instituto Brasil Orgânico, pode acessar todas elas, mesas com diversos temas, alguns temas mais focados para o meio urbano, outras mais para o meio rural, outras que são de interesse de todo mundo. Mas se você entrar no nosso site, que é institutobrasilorganico.org, lá tem a história do movimento orgânico, tem os nossos princípios, tem o planejamento estratégico, tem nosso estatuto e tem lá como você vem fazer parte desse movimento, como é que você que quer se engajar pode vir. E aí o Instituto ele tem uma coisa meio inovadora, que nós temos duas figuras de associados. A nossa ideia era que as pessoas não deixassem associar sempre porque estão numa condição financeira que não podem contribuir. Então, nós temos a figura dos associados mantenedores, que esses se comprometem
a colaborar financeiramente para que o Instituto possa executar suas atividades, mas nós temos também a figura dos associados colaboradores, que não precisam contribuir financeiramente. Podem contribuir com informação, com pesquisa de opinião, com divulgação das campanhas, podem participar do movimento da maneira como eles tiverem condições, né, de contribuir. O importante é que as pessoas venham, porque ela acompanhando o Instituto, acompanhando o que acontece, ela vai estar bem informada do que está acontecendo. Quais são os pontos? Por exemplo, a articulação no momento em que a gente precisa fazer uma pressão junto ao Congresso, porque está se votando uma lei que pode ser problemática para o setor ou pode ser ótima para o setor. Como é que a gente faz para mobilizar a sociedade naquele momento para fazer uma pressão certa, no ponto certo? E também, muitas vezes, é essa possibilidade de articular para que as pessoas também não fiquem achando que tudo vai acontecer no âmbito federal. Quando a gente fala de um Instituto Brasil, um Instituto Nacional, às vezes as pessoas imaginam que a nossa ideia a atuação é tudo Brasília, né? As políticas nacionais, as leis nacionais, mas não. Muitas das atividades importantes para o setor vão acontecer lá na base, no município. Então, é uma forma da gente também informações, mostrar o que está dando certo em diferentes locais, e aí eu acho que isso vai ser a riqueza. O Instituto vai ser tão forte quanto maior for a participação e maior a diversidade das pessoas que compõem o Instituto. Tá certo, Rogério. Eu quero agradecer, então, essa importante conversa que a gente teve sobre um assunto que ainda é pouco falado, então eu queria agradecer pelos esclarecimentos aí, a gente lembrar desse setor que precisa muito da nossa atenção também. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito bom conversar com vocês todos. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.